Olá a todos! Hoje nós vamos tratar aqui nesse vídeo sobre uma questão muito importante, a conexão de Odin com a magia, né? E principalmente, é uma coisa que é muito propagada na internet, sites, né? Enfim, nas redes sociais. Odin teria se travestido para obter o conhecimento mágico, né? Para aprender Seider com a deusa Froia, né? Odin teria se transmutado em mulher, né? Metamorfoseado em mulher, o ser feminino para conseguir o conhecimento mágico, que é uma coisa também que é propagada, né? Bom, nesse vídeo nós vamos tratar primeiro de uma questão mais genérica, né, do características do deus Odin. Em segundo, nós vamos tratar especificamente do Locacena. E terceiro, da estatueta, da figuração de Laia. Bom, em linhas gerais, o deus Odin é um deus, né, ele não é o deus mais importante do ponto de vista de culto e de religião, né? Esse papel ele é geralmente caracterizado pelo deus Thor. Deus Thor é o deus mais popular, é o deus mais cultuado, né, da era Viking. Todos os indícios apontam para isso. Agora, na mitologia, nos registros literários dessas tradições, com certeza o dia é o mais importante, né? Ele é mais citado, ele tem mais narrativas, né? Mas a nível de culto, ele era um deus que só interessava a elite, né? Por isso mesmo, essas tradições foram geralmente registradas, primeiro preservadas oralmente, depois registradas, tem uma interferência muito grande da elite, né? Da aristocracia. Então, por isso que ele tem tanta importância, né, na mitologia. O Din é o deus que vai criar o mundo, o Din é o deus da guerra. Do ponto de vista diacrônico, se nós considerarmos a figura do Wotan mais antigo entre os germanos, né, óbvio que esse papel de guerra ele era muito acentuado. Mas com o desenvolvimento da Era Viking e a criação das várias narrativas literárias sobre o deus Odin, vai ter outros aspectos ligados à sua figura. A questão da realeza, né, vai ser muito importante, e a questão da obtenção do conhecimento luminoso, do conhecimento sagrado, né, a busca pela sabedoria, a busca por práticas mágicas. Isso também vai ser um aspecto muito importante nele. Mas, de um ponto de vista diacrônico, um tempo longo, do período das migrações até Aravik, qual é o referencial de sexualidade ligada à figura do Odin? De maneira geral, as fontes apontam para uma hipermasculinidade. Isso não é de se estranhar, não é de ser muito estranho, considerando que as sociedades germânicas antigas e as sociedades nórdicas da era viking eram extremamente patriarcalistas e, como alguns arqueólogos dinamarqueses conceituam, né, falocêntricas. Então, é óbvio que a sexualidade de um deus ligado à figura do rei, das lideranças, né, que são lideranças que conseguem conquistar o seu espaço de poder pela guerra e também pelo fato de ter uma sexualidade muito ativa do ponto de vista masculino. Né? Então é óbvio que é uma figura que vai ter essas conotações sociais muito importantes. Né? E a sexualidade do Odin, ela é muito, muito exaltada. Nós temos aqui uma estela na ilha de Gotland, né? Xanvida, que ela foi, inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, um short do canal do Neve, onde eu analiso ela lá no Museu Histórico de Estocolmo, né? É uma representação de Odin, porque tem um cavalo de 8 patas, né?
segurando uma taça na mão, sendo recebida por uma figura feminina, uma valquíria, né, também ofertando bebidas, tem um morto acima flutuando, né, então tem todo um contexto udínico, e é uma figura masculina que está sendo representada com seu pênis ereto. Então nós vemos o quê? Uma figura de Odin sendo extremamente criada dentro do referencial falocêntrico. Então, isso é o referencial que vai, né, moldar a maior parte das fontes literárias de Odin, sobre Odin. Uma figura hipermasculina. Bom, o seu envolvimento com o Seider é que é problemático, porque algumas fontes apontam que o Seider era mal visto quando praticado por homens. Aí que entra toda a polêmica. Na saga dos Inglingos, é a única saga que menciona que Froia estava. Foi a Froia que ensinou a prática do Seider aos deuses. Não diretamente ao Odin, mas os deuses de maneira geral. Então, na saga dos Inglingos 4, fala que sobre a Froia, né, filha de Niord, era Froia. Era sacerdotisa e foi a primeira que ensinou aos Ases o encantamento reservado para os Vannes. Então se deduz então que Odin aprendeu a prática do Seider com a deusa Froia. Então essa coisa também que se propaga na internet e nas redes sociais que ele teria aprendido conhecimento rúnico com a Froia também é um erro. Não existe nenhuma fonte que liga Froia com as runas. Isso aí é uma interpretação equivocada. Aí mais para frente, na seção 7, há um trecho que fala que Odin teria a capacidade de procurar grande poder, e o mesmo praticava o que se chama magia. No original, no texto nórdico antigo, é Seider. Por isso, ele sabia o destino dos homens e das coisas futuras. Também causava a morte dos mesmos, desgraça ou sofrimento, assim como poderia tirar dos homens a razão ou a força, ou dar ela a força a outros. Porém, essas artes mágicas, se elas eram praticadas, as acompanhavam tão grande afinamento que os homens lhes parecia vergonhoso praticá-las. Por isso, a atividade somente foi ensinada para sacerdotisas. Então, a saga dos Inglingos fala dessa coisa do afeminamento que a sociedade colocava para os homens que praticavam o Seider. Ela não está falando que as pessoas passavam a ter práticas ou comportamentos homossexuais. Elas não mudavam sua sexualidade. Elas seria algo visto pela sociedade, como a sociedade ia encarar homens que praticavam o Seider de forma pejorativa, de forma negativa, porque consideravam então essa prática como afeminada. Aí nós temos o poema édico Locacena, o trecho 24, que nos interessa aqui diretamente. Eu vou ler para vocês uma tradução que é baseada nas duas melhores traduções em inglês do Locacena, que é a da Ursula Dronk e da Caroline Larrington. É o estrofe 24, Locacena. Mas vocês dizem, praticou Seider em Sansi, e você tocou o tambor com as videntes. Na aparência de um feiticeiro, você viajou entre os homens, e isso eu considerei a marca de um pervertido. O Loki acusando o Jin de ter essa prática. O que acontece? Nós temos que considerar algumas coisas. Né? Primeiro, muito importante,
Algumas traduções colocam, inclusive, que Odin teria tocado tambor com as bruxas da ilha de Sans. São traduções equivocadas. Tá? A melhor tradução é a que liga com a questão da vidente. Tá? A prática do Seder também ela não é consenso, porque o termo original em nórdico dessa fonte, do Locassena, usa o termo Sida. Então, há alguns que não interpretam isso como sendo esteja falando diretamente do Seder, mas de uma forma metafórica do efeito da prática do Seder. Eu não vou entrar aqui em maiores detalhamentos, né? Vamos seguir o que a maior parte dos pesquisadores considera. Então, temos aqui o quê? O Jin indo para a ilha de Sansi, tocando tambor com videntes, fazendo essa prática mágica. Tá? E ele, na aparência de um feiticeiro, o termo original é Vitka, né? Vitka são os praticantes de artes mágicas, né? Ele teria usado, então, viajado entre os homens e realizado essa prática mágica. Né? Percebam, a fonte não fala que ele estava travestido de mulher, né, de vidente, e não fala que ele estava ou se transmutou em mulher. Não fala absolutamente nada de metamorfose. Né? O ato que teria considerado pervertido, aqui, segundo o Locke, simplesmente é o fato dele ter ido lá junto e tocado o tambor e feito a prática mágica junto com essas mulheres. Isso é um detalhe importante. Né? Muita gente está exagerando e vendo coisa onde não existe. Essa questão do travestimento, né, ela em si, ela não é tão complicada. Né? O travestimento, quando um ser masculino se veste de mulher, né, ela não é automaticamente um sintoma que ele está tendo práticas sexuais, homossexuais. Né? Isso tem que ficar bem claro aqui. Né? O travestimento é um tipo de narrativa que faz parte da literatura nórdica medieval e ele não tem um caráter negativo em si. Né? Vários reis no corpus literário nórdico medieval, heróis, o Helgi, né? O Saxo fala de vários reis, o próprio Thor, ele na Trimesquivita, ele se traveste de mulher, né, da deusa Froia, para poder recuperar o seu martelo, e apesar do caráter de humor, o contexto de humor, ele não é visto negativamente, porque ele não deixa de ser uma figura hipermasculina, né? Ele come muito, ele bebe muito, né? Ele ainda tem tudo aquilo que se espera do deus Thor, e quando ele recupera o martelo, mata todos os gigantes. Então, a fonte não negativiza o fato dele estar travestido de mulher. O próprio Odin, em outras fontes, sim, ele é caracterizado dentro de um travestimento. Por exemplo, na Gesta Danoro, do Saxo Grammaticus, há uma cena onde ele tenta seduzir a Hind, uma filha de um rei, e ele tem várias tentativas dele fracassa. A quarta tentativa dele, ele acessa o rei, ele vai conversar com o rei, vestido de mulher, né, vestido do que seria uma curandeira, porque a Rind estava doente. Né. E aí ele tem acesso ao quarto dela e lá ele estupra ela. Né. Então, em nenhum momento, esse travestimento, no caso dessa narrativa ligada ao deus Odin Saxo Gramático, ela é vista como algo negativo. Né? Esse lado hipermasculino dele não é considerado negativo, pelo contrário. Né? É considerado positivo dentro do contexto da fonte. Bom, a melhor análise que eu conheço da estrofe 24 do Locassena foi feita pelo o que eu considero o maior odinólogo do mundo, né? O historiador dinamarquês Jens Pitaschut. Nesse livro, né, Initiation Between Two Worlds,
que é um estudo, é a tese de doutorado dele sobre ritos iniciatórios, onde ele vai analisar numa sessão específica essa questão do Holocacena. O que ele faz? Ele contrapõe 3 trechos do Holocacena para poder entender melhor o trecho que nós queremos. A estrofe 9, a estrofe 23 e a estrofe 24. Na estrofe 9, ele fala da questão, a fonte fala da questão da irmandade de sangue entre Loki e o Jin, né, que os dois misturaram sangue. A 23, o Jin acusa Loki de ter ficado 8 invernos no fundo da Terra, no submundo, e lá ele, transmutado em mulher, teria engravidado. E aí o Jin acusa ele de perversão nesse sentido. Aí Loki dá a réplica, que aí é a estrofe 24, no qual ele acusa então o Jin de ter praticado o Seidir, né, tocado tambor com as videntes da ilha de Sanse. Percebam bem, segundo o Chute, o que temos aqui? A questão trata de busca do conhecimento, de conexão com o sagrado, busca do conhecimento. O Loki busca o conhecimento se metamorfoseando em mulher e gerando filho. Na construção das muralhas, né, de Asgard, ele tinha virado uma égua, tinha se transformado numa égua, né, que deu origem ao Sleipnir, né, um contexto positivo. Mas aqui ele não está ajudando ninguém, não está ajudando deuses, ele está em busca do conhecimento. Só que ele se transforma no ser feminino e gera um filho, que é uma coisa que só seres femininos conseguem fazer. Né? Percebam, você se travestir de mulher não faz você virar uma mulher. Você continua homem, né? Do ponto de vista da sexualidade. Agora, você se transformar numa mulher e ter filhos, realmente aí você está mudando de sexo. Né? Agora, o Jin, ele só foi tocar tambor com as videntes. Ele também está em busca do conhecimento. Mas, no caso, ele só realizou a prática. Então, aqui nós temos uma diferença. Um busca o conhecimento pela metamorfose, né, indo ao submundo, e o outro apenas acompanhando as videntes em sua prática. O Chute, ele não é partidário da teoria queer. Né? Ele já comenta, inclusive, no seu livro, ele já faz uma crítica a Brit Solly, né, que foi uma das pioneiras nessa questão, essa conexão do queer, o terceiro gênero, com o deus Odin, né, e ele questiona totalmente. Inclusive, há uma entrevista, a primeira entrevista da revista Scândia, que foi realizada em 2018, foi uma das questões que foi perguntada para o Chute. Né? Como que, se ele ainda via a teoria queer como algo errôneo, né? E ele ainda, em 2018, ele era contrário, então, à interpretação da teoria queer, aplicada ao Odin pela prática do Seidir. Bom, por último, temos a questão da estatueta de Laira, né, que foi encontrada na Dinamarca. No meu livro publicado em 2023 pela editora Vozes, há um subcapítulo onde eu faço uma análise detalhada dessa figurinha que polêmica que é a estatueta de Laira. Vocês percebam, o que nós temos? Aqui tem uma imagem que tem os 3 lados da estatueta. Atrás, lateral e frontal. Nós temos uma figura masculina, porque ele tem a presença de bigodes, sentado num trono, cercado por 2 corvos e 2 figuras animais no fundo, que é difícil de interpretar. Pode ser leão, pode ser lobo, né? Não é um consenso. Mas os 2 pássaros nos levam a acreditar que seja, então, essa figura masculina o próprio Odin. Há algumas interpretações de que seja a deusa Froia
E há algumas interpretações que é o Odin travestido de mulher para a prática do Seder. Né? Vocês sabem, o Seder também era praticado em assentos altos. Tá? Então, há essa conexão entre a figura do rei, usando assento alto, o trono, né? E a praticante do Seder. Mas, no caso, eu acredito pessoalmente que não seja uma indumentária feminina. É uma túnica e a pessoa também está usando uma capa. Homens, em determinados contextos rituais, usam túnicas, né? Usam roupas diferentes do que as roupas tradicionais que se usam no seu cotidiano. Né? Então, eu não consigo ver, eu e outros pesquisadores não conseguimos ver necessariamente deixa eu aproximar mais aqui, uma vestimenta feminina. O problema são essas colares de contas, há 4 conjuntos de colares de conta em seu pescoço. Isso daria um sentido feminino, né? Porque o colar ele é muito identificado a deusa Froia nas fontes literárias da mitologia nórdica. Então as pessoas interpretam isso no sentido feminino. Qual o problema que há com essa interpretação do colar, ligando o colar com Froia, e qual o problema com o que nós fazemos com a estatueta de lar? A deusa Froia é uma invenção da era viking. Ela não ocorre na antiguidade germânica. A Frigg, sim. Odin, Thor, Tivaz, Loki, Balder e Froia são deuses inventados a partir da era viking. Então, nós não podemos ter o simbolismo do colar ligado à deusa Froia na antiguidade germânica. Acontece que algumas bracteatas, né, por exemplo, essa que eu vou mostrar aqui, a IK206 da Hungria, datada do século V, né, o período das migrações, nós temos a figura de uma pessoa sentada, uma figura masculina de uma pessoa sentada. Ela está cercada por 2 animais, 2 pássaros. Ela está sentada num trono, um assento alto, e essa figura tem um colar de contas. Ou seja, já existe uma tradição, desde o período das migrações, de lideranças, né, se conectarem ao deus Odin e não terem conexão nenhuma com a prática do universo da deusa Froia. Aqui, uma outra bracteata, também do período das migrações, século V, encontrada na ilha da Fiônia, na Dinamarca. Vocês podem perceber, é uma figura masculina, porque ela tem bigode, ela está em movimento, possivelmente numa dança ritual, ela tem os olhos em êxtase, ela está cercada por uma triquetra, né, formada de círculos, uma figura tripla, né, ligada ao simbolismo do número 3. 3 e 9 tem um simbolismo muito importante nessas lideranças aristocráticas germânicas desde o período das migrações. De novo, um conjunto de 3 círculos abaixo, uma suástica, totalmente um símbolo geométrico totalmente relacionado ao contexto aristocrático das realezas e das governanças germânicas antigas, e ele está usando o colar de contas. Então é a cena de uma pessoa, de um homem, ligado aos cultos udínicos, sem roupa, dançando, né, em êxtase ritual, utilizando um colar de contas. Então, essa prática, esse simbolismo de figuras masculinas usando colares em situações rituais, não em situações cotidianas. Você não vai encontrar uma sepultura de alguém
ligado à aristocracia, um homem utilizando colares. Isso está ligado ao universo ritual, mas não é visto como algo feminino. O mundo moderno, o mundo contemporâneo é que vai relacionar, tem colar de conta é o Brizingame, aí a deusa Froia. Mas numa análise diacrônica da cultura material, a gente não pode interpretar isso como sendo um simbolismo feminino. Uma outra figuração é uma estátua de madeira, Rudeskilstup, também encontrada na Dinamarca. Ela está sentada, mas nessa foto que só aparece a parte de cima, ela está sentada no trono, usando túnica, com série de colares. Ela é uma figura masculina porque tem bigode, vários colares de conta. Tradicionalmente, se interpretava essa figura como sendo datada da Idade do Ferro, pós-período das migrações, mas antes da Era Viking. Um artigo recente do arqueólogo dinamarquês considerou, né, que ela é do século X, Era Viking, e é uma representação de Odin. Um pouco baseada também na figura de Lar. Então, o que nós podemos perceber? Né, que nós temos que entender um pouco melhor o contexto das fontes literárias atreladas à cultura material e à história do deus Odin. Nós não podemos também fazer interpretações apressadas, baseadas apenas nas considerações do mundo contemporâneo. Então, a figura de Lara, possivelmente, ela segue uma tradição muito mais antiga que a deusa Froia. E qual é o simbolismo do colar nesse sentido? Porque o colar da deusa Froia está ligado à fertilidade, está ligado a esse universo feminino das deusas, né? Das deusas Vanes, mas principalmente a Froia. Eu acredito, pessoalmente, que esse simbolismo do colar em figuras masculinas de liderança e ligado ao mundo onírico desde o período das migrações está relacionado ao mesmo simbolismo que o anel, que o bracelete, né? Acordos, o simbolismo de você estar relacionado, estar ligado, né? Conexão, reciprocidade entre os guerreiros e uma liderança, também essa questão do tesouro, né? Mas eu acredito que esteja ligado a esse tipo de simbolismo. Por isso que justifica uma liderança ter esse tipo de joia. Né? Ele está ligado a essa ideologia de que os guerreiros têm que ter essa conexão com o seu governante. O mesmo simbolismo que existe no anel, que é muito importante no mundo onírico, inclusive em estelas, representações, guerreiros segurando braceletes. Né? Então, possivelmente é isso. Então, pessoal, como conclusão, nós podemos tirar que o Jin não se traveste quando pratica o Seider, o Jin não se metamorfoseia, a figura de Lara não tem conexão com a deusa Froia, né? É um Odin governante, é um Odin ligado a essas tradições germânicas mais antigas, né? E definitivamente o Odin não é um deus que pode ser considerado um deus afeminado. Do mesmo jeito que o Thor do Trimskvita são figuras hipermasculinas que, apesar dessa negatividade que existe, os indícios apontam, né, de que homens praticando o Seider tinham uma conexão negativa, né, nós não podemos atrelar a sexualidade do Odin nesse sentido. E lembrando também, recentemente uma postagem no Neve, no Instagram do Neve, né, sobre o Sandman, né, há uma dissertação de mestrado escocesa que questiona que essa visão negativa de homem praticando Seider seja advinda originalmente no mundo pré-cristão. Existe a possibilidade que isso foi uma construção das cristãs das fontes. Né? Nós vamos deixar aqui a bibliografia embaixo na descrição do vídeo, né, de todo o material que foi citado aqui. Espero que vocês gostem e até a próxima.